Coelho. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhora Presidente, senadora Vanessa Graziotin, Venga. senhoras senadoras, senhores senadores. Para que um governante possa governar de fato, é preciso haver um grau mínimo de confiança por parte daqueles que são governados. Sem esta relação, o governante fica engessado. Governabilidade, senhoras senadoras, senhores senadores, não diz respeito apenas ao funcionamento do governo e seu relacionamento com o poder legislativo. Este conceito político está intrinsecamente ligado às relações entre Estado, mercado e sociedade. Sem a credibilidade por parte dos governados, o governante se torna um personagem sob amarras e mordaças, um verdadeiro pato manco, impedido de dar qualquer movimento eficaz, sob a pena de inflamar cada vez mais os descontentes e perder o apoio dos poucos que ainda permanecem na ilusão do discurso vazio. A insatisfação, senador Pimentel, que preside a sessão neste momento, e a descrença do povo, de um lado, e os baixos índices de governabilidade, por outro, calarão a presidente Dilma pela primeira vez nestes 5 anos, sem ter nada de positivo para falar aos brasileiros e temendo novas manifestações. A presidente não fará seu pronunciamento oficial em cadeia nacional de rádio e TV em homenagem ao Dia do Trabalho. Com esta postura, a presidente Dilma, do Partido dos Trabalhadores, prefere se manter isolada, ignorando os efeitos da crise que impôs ao nosso país. Como comemorar o Dia do Trabalho com manchete dos jornais que noticiam a elevação da taxa de desocupação no Brasil? Dados do IBGE indicam que em março passado a taxa foi de 6,2%, a pior desde maio de 2011, ano em que a presidente fez o seu primeiro pronunciamento em comemoração ao dia 1º de maio. À época, a presidente Dilma, senador Álvaro Dias, ressaltava o bom desempenho da economia e o crescimento no número de emprego e renda no Brasil. No discurso de 2012, o ataque aos altos juros cobrados pelos bancos privados deu o tom no pronunciamento da presidente. Na época, a presidente Dilma considerou, aspas, inadmissível que o Brasil, com um dos sistemas mais sólidos e lucrativos, continuasse com as taxas de juros mais altas do mundo, fecho aspas. Passados 2 anos, em 2013, a presidente dos sofismas e dos atos irresponsáveis e pouco planejados disse que, aspas, não iria descuidar nunca para controlar a inflação, fecho aspas. No ano passado, em clima de campanha, a presidente Dilma anunciou a correção de 4,5% da tabela do imposto de renda e o reajuste de 10% dos benefícios do Bolsa Família. Emprego, taxas de juros, inflação, benefícios sociais. As promessas da presidente são descumpridas de forma quase sistemática, frustrando as expectativas e as esperanças da população brasileira. E neste ano, o que teria a presidente a falar aos trabalhadores brasileiros? Vai repetir sua afirmação absurda de que, com a publicação do último balanço, a Petrobras virou a página? Ou vai admitir que não foi capaz de frear a inflação e que essa já ultrapassou a barreira dos 8% anuais?
que incentiva a elevação dos juros, com a taxa Selic alcançando 13,25%, reduzindo ainda mais o poder de compra dos brasileiros e voltando a ser a maior taxa de juros do mundo, que está cortando o direito dos trabalhadores, ou que por conta da péssima gestão e da corrupção generalizada do seu governo, estaria provocando uma crise econômica e a maior crise ética do país. Ao invés do silêncio, a presidente deveria ser sincera, senador Jorge Viana, que preside a sessão neste momento, e admitir que errou na condução das políticas econômicas e sociais do seu governo e que o PT foi o grande responsável pelas perdas acumuladas com a corrupção que se espalhou pelas instituições brasileiras. A última edição da revista Veja denuncia os benefícios dados pelo ex-presidente da OAS, Dr. Léo Pinheiro, preso pela Operação Lava Jato, ao ex-presidente Lula. O cerco está se fechando e as investigações vão chegando mais perto do núcleo responsável pela situação pela qual passa, lamentavelmente, o nosso Brasil. Os brasileiros não confiam neste governo. Já não acreditam mais nas mentiras da presidente Dilma. Reflexo desse descrédito está acontecendo com a Caixa Econômica Federal, instituição centenária e que também foi abalada pelo governo do PT. Sem confiança e, pior, com medo do que pode vir a acontecer, os brasileiros vêm retirando os investimentos da poupança, principal fonte de financiamento para o crédito imobiliário. No ano, a caderneta já perdeu 30,2 bilhões de reais. Por conta dessa escassez de recursos, a Caixa já anunciou que a partir da próxima segunda-feira, 4 de maio, reduzirá em 50% o limite de financiamento para operações com base na poupança. Será que este não seria um bom tema para a presidente esclarecer aos brasileiros em seu pronunciamento no Dia do Trabalho? Covardemente, a equipe técnica do governo justifica que o silêncio da presidente nas rádios e TVs seria, na verdade, uma estratégia para valorizar outros modais de comunicação. As redes sociais seriam, então, o novo palco escolhido para que a presidente pudesse proferir suas mentiras, escapando assim das críticas e manifestações públicas. Com essa medida, a presidente erra duplamente. Erra por tentar silenciar uma manifestação legítima da democracia, garantindo à população que dê evidência à sua insatisfação. E erra também por selecionar o público, haja vista nem todos os trabalhadores deste país estarem conectados às redes sociais. Mais uma vez, com um erro atrás de outro, o PT e a presidente Dilma tentam criar uma realidade paralela, uma ficção dentro da dura realidade a qual os trabalhadores deste país foram condenados. Quero, ao finalizar, senador Jorge Viana, deixar aqui um abraço aos trabalhadores do meu Brasil e, em especial, aos trabalhadores e trabalhadoras do meu estado do Pará. Que eles não percam a esperança, que eles continuem lutando na manutenção das conquistas anteriores, porque as medidas provisórias que foram editadas pela presidente Dilma, que diminuem e inviabilizam grande parte dessas conquistas, elas terão que ser discutidas e votadas
no plenário da Câmara Federal e no plenário do Senado Federal. Neste instante, na tramitação nos plenários das duas casas do Congresso Nacional, tenho certeza absoluta que os deputados e os senadores, assim como as deputadas e as senadoras, irão manifestar o seu apoio aos trabalhadores brasileiros, aqueles que, com o suor do seu rosto, fazem com que esse nosso país possa retomar o caminho do desenvolvimento e da melhor qualidade de vida para todos. Era o que eu tinha a dizer, senador Jorge Viana.